Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Que privilégio estar aqui com vocês nesse domingo, que é um domingo tão especial para nós aqui na Catedral da Reconciliação, porque nós estamos comemorando 21 anos da nossa igreja. E a gente está muito feliz com isso. A gente está fazendo festa desde ontem, que a gente faz festa. Quem esteve aqui ontem na corrida, só para eu ter olha que coisa mais linda, tanta gente aqui. Quem não vê, não sabe o que perdeu. Não sei como é que você subsiste sem vir para essas festas da gente. Eu estava pensando que a gente sabe fazer festa bem, viu? Dia Recon, corrida, porque festa boa é festa que tem anfitrião bom. Quando você tem um anfitrião bom, que sabe receber, aí faz uma festa boa. Nós temos uma igreja que faz uma festa que tem 1000 anfitriões bons. Todo mundo se sente em casa, é a casa de todo mundo. Então, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é isso. Por onde você chega, você recebe um sorriso e é uma alegria. E teve gente que correu, teve gente que andou, teve gente que trocou o R pelo M, em vez de correr, comeu, né? Porque comida também tinha muito aqui. Teve gente que jogou vôlei, futevôlei. Eu joguei dominó. E dessa vez fui bem. Só não fui campeão, perdi na final. Mas vejam, eram 64 duplas, meu amigo. Era dupla até umas horas. 128 pessoas, 64 duplas. Eu fui ganhando. Cheguei na final, meu amigo. Tinha uma torcida contra mim. Capitaneada pelo reverendo Igor. E todo mundo ficou torcendo contra mim. Eu disse, mas pai, por que vocês estão torcendo contra mim? Eles disseram, porque se tu ganhar vai ser insuportável. Veja, que injustiça, rapaz. Eu sofri bullying, torceram contra mim, perdi. Mas foi muito massa essa festa aqui, graças a Deus. E hoje nós estamos 4 cultos celebrando a festa do aniversário da Recon. Cada culto a gente fez uma coisa diferente. Teve culto que a gente entrou com um processional diferente. De manhã a gente fez algo diferente. De tarde foi diferente. Agora de noite a gente entrou no escuro, tinha vela. Em 2 cultos eu estava paramentado, estou paramentado de bispo, em outros não. Cada culto a gente fez uma coisa diferente para celebrar junto. Quem está aqui há algum tempo, ou quem é cristão há algum tempo, conhece essa história que nós lemos, a história da mulher do poço, lá em João capítulo 4. E essa é uma história linda. E como eu sei que tem alguns visitantes que podem não conhecer a história, eu vou contar rapidamente, não vou contar com todos os detalhes. Todas as vezes que a gente ouve essa história, eu já achei que já conhecia toda ela. Aí aqui na conferência de homens que a gente teve recentemente aqui, no Eles, Daniel Guanás esteve aqui, pregou sobre ela, eu pensei que não sabia de nada, aprendi mais muitas coisas sobre esse texto que eu não sabia. A Bíblia é assim, cada vez que a gente lê, a gente recebe novas revelações de Deus. Mas a história é linda, é uma história muito bonita, é a história de uma mulher que Jesus queria muito encontrar. E quando eu digo que Jesus queria muito encontrar, é que ele saiu do caminho dele para encontrar ela. Jesus ficava entre a Judéia e a Galiléia no norte de Israel, a Judéia no sul, e ele morava na Galiléia, mas vivia indo para Jerusalém, que é na Judéia, ele fazia esse caminho, mas todo mundo que fazia esse caminho, quem era judeu, Jesus e os discípulos eram judeus, eles davam uma volta muito grande para não passar ali pela Galiléia, pela Samaria, que é o meio do caminho, entre a Galiléia e a Judéia, eles davam uma volta para não passar, porque os judeus são inimigos dos samaritanos, na época de Jesus eram, muito antes de Jesus já era, e ainda hoje são judeus inimigos dos samaritanos. Então eles davam uma volta para não passar, mas Jesus nesse dia, ele resolveu que queria passar pela Samaria. O texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Jesus queria encontrar com ela, mas Jesus queria ter um encontro só com ela, ele e ela, um encontro, uma experiência individual com aquela mulher. E Jesus andava com muita gente, a Bíblia diz que multidões seguiam ele, e depois muitos discípulos. O mínimo que ele andava eram 12, que eram os apóstolos que andavam junto com ele, e ele estava com esses 12, e aí ele dispensou os caras. A gente, quando quer dispensar, a gente dispensa, né? Jesus chegou para os 12 e disse, vocês vão comprar comida, vão ali preparar o mantimento da gente, e eles não sabiam, mas Jesus sabia que é porque Jesus queria encontrar uma pessoa e queria ter um encontro sozinho com ela. E era essa mulher. E Jesus sabia que ela ia estar sozinha, porque ela não era uma mulher que tinha muito boa fama naquela época. Ela já ia no seu 5º marido. E hoje o preconceito já é muito grande. Você imagina 2020 anos atrás, como ela tinha má fama e as pessoas falavam dela. Então ela escolhia ir para o poço numa hora em que ninguém ia, na hora do pior calor, para poder ficar sozinha, porque ela não andava com ninguém. Jesus sabia disso, os apóstolos tinham saído, e Jesus então se encontra com essa mulher do poço. E numa série de detalhes que eu não posso contar,
agora, pela questão do tempo, Jesus se revela para ela de uma forma muito linda, como o Messias, como o Filho de Deus. E uma das coisas que Jesus faz para revelar a ela que ele era Deus, não era um profeta qualquer, um rabi qualquer da época, é que Jesus tem uma palavra de conhecimento, Jesus diz a ela a vida dela. Jesus mostra a ela que Jesus já conhecia ela e toda a sua história e todo o seu passado. Ela fica muito encantada com isso, eles têm um encontro lindo. E o que acontece depois desse encontro é que essa mulher samaritana do poço, ela vai para a sua aldeia. Ela estava fora no poço para pegar água, mas ela volta para a sua aldeia para contar a todo mundo que ela tinha encontrado o Filho de Deus, que ela tinha encontrado o Messias. Então ela volta para a aldeia e começa a falar, e ela fala uma coisa muito interessante, que eu sei que muitos de vocês já falaram, que é assim: vejam, eu encontrei alguém que sabe toda a minha vida. Eu sei que muitos de vocês estão aqui, um percentual muito grande, qualquer dia desse eu tenho que fazer uma pesquisa, mas um percentual muito grande dos que estão aqui estão, porque um dia alguém convidou para fazer um encontro de jovens, ou um cursilho, ou para vir para um culto aqui ou em qualquer outra igreja, e disse assim: vem cá, eu conheci alguém que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Isso é que é o evangelismo, é a gente sair chamando pessoas. Foi o que essa mulher fez, ela foi para a aldeia e disse: olha, eu conheci alguém que sabe toda a minha vida. E é lógico que isso chama muita atenção. Eu não sou Jesus, embora que eu deixe uma barba para ficar parecido com ele, para as crianças do DI achar que eu sou Jesus, porque uma criancinha do DI de 6 anos que me vê com essa roupa, com essa barba, ela está crendo que eu sou Jesus, né? E eu não sou, mas já aconteceu comigo muito parecido, e com todos os pastores que estão aqui, com certeza já aconteceram também com todos os líderes, que eu dou um rolo no cursilho, eu dou uma palestra no encontro de casais, no encontro de jovens, e alguém chega para mim e faz: você sabe a minha vida inteira, você disse a vida inteira, a minha vida inteira, como é que você sabe a minha vida? Ou então, chega um cara e diz assim: minha mulher me caboetou por você, foi isso? Eles acham que a mulher veio e passou a ficha deles para poder eu pregar, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus revelou a vida dela e ela disse a todo mundo ficou com muito interesse sobre essa história. E é muito lindo você olhar para essa mulher samaritana evangelizando. O ID é para todos nós, foi com ela, e que é para todos nós todos devemos evangelizar, cada um do nosso jeitinho. Uns falam, outros agem, alguns evangelizam entregando uma ficha de cursilho, patrocinando uma ficha de cursilho, indo para uma viagem missionária. Tem muitas maneiras de a gente evangelizar, e cada um tem o seu jeito de evangelizar. Mas é normal que quando a gente encontre Jesus, a gente fale de Jesus para os outros, né? Quem tem paz no coração, a alegria que tem quem conhece a Cristo, quer que todo mundo conheça a Cristo. Amém? Agora, eu conto essa história porque isso é muito natural, todos vocês sabem disso, ou pelo menos 95% sabem, que é assim, funciona assim. Mas há algum tempo a gente tem orado aqui na igreja por esse dia, por esse culto específico, porque hoje é um dia que eu quero trazer uma mensagem de amadurecimento espiritual para a igreja. Claro que você pode amadurecer individualmente, deve. As pessoas têm níveis diferentes de profundidade cristã. Tem gente que começou semana passada, tem gente que já está aqui há 21 anos, desde que nós começamos, tem gente que tem 40 anos de cristianismo, e vocês têm níveis pessoais de amadurecimento, mas não é disso que eu quero falar hoje. Hoje, como é aniversário da igreja, nós preparamos uma mensagem que é a mesma que eu preguei às 8, às 10 e às 16, que é uma mensagem para um amadurecimento da comunidade como um todo. A gente acha que a igreja pode, ela toda, amadurecer, enquanto igreja. Então, mesmo que tenha gente que começou semana passada e gente que esteja 21 anos atrás, cada um no seu nível de maturidade na caminhada cristã, nós cremos que hoje é um dia de amadurecimento completo. A comunidade vai amadurecer. Agora, eu quero que você ore para que isso aconteça também, em nome de Jesus. Amém? Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de evangelizar, não, eu tenho vergonha. Outras pessoas dizem assim: eu não me sinto preparado para evangelizar, eu cheguei agora. Para essas pessoas eu sempre digo assim: não precisa de nada, basta você amar alguém e abrir a boca, que o Espírito Santo coloca as palavras certas na sua boca. E essa tem sido a experiência daqueles corajosos que evangelizam. Mas
Quando eu não consigo convencer dizendo isso, eu digo, mas você também pode se capacitar para evangelizar. Que na igreja a gente faz tudo o que a gente pode para capacitar você. Tem escola bíblica dominical. Agora mesmo, enquanto eu estou pregando, aqui nessa capela, tem muitos jovens na escola bíblica dominical, gratuita, aprendendo. Tem às 8h15 da manhã, tem às 16h15 da tarde, tem também às 18h15 da noite. Eles estão aqui aprendendo para evangelizar. Tem uns jovens que estão aí na capela, se capacitando, porque a partir de sábado vão estar servindo no encontro de jovens. Alguns deles vão estar falando, vão estar pregando, vão estar coordenando círculos, decúrias. A gente se capacita e você pode aqui na igreja se capacitar para evangelizar, como essa mulher samaritana fez assim que ela conheceu Jesus. Mas o amadurecimento de hoje vem agora. É que é fácil, ou pelo menos é mais fácil, é mais comum, quando nós evangelizamos quem a gente ama. É mais fácil quando alguém faz um cursilho, dizer, no próximo cursilho eu quero que meu esposo faça, a minha esposa faça, meu namorado faça, eu quero que o meu amigo faça, meu filho, eu quero que ele faça um encontro de jovens, eu quero que ele faça o Eu Sou. As pessoas que a gente ama, as pessoas que nos circundam, é fácil e é mais natural que aconteça essa evangelização, e não está errado, está certo, você pode fazer isso, porque eu também faço isso. Eu fico querendo que aquelas pessoas que eu amo estejam engajadas e ouçam o Evangelho. Não tem problema. Sendo que nós seremos mais maduros enquanto igreja quando nós entendermos que Cristo não é assim. Cristo quer se oferecer, se entregar. O Pai, o Filho se nos deu aqui para todos, para muitos. Inclusive para aqueles que você não conhece. Vamos de degrauzinho em degrauzinho. Para aqueles a quem você não conhece, para aqueles que você não gosta. Olha a maturidade chegando. Pregar, testemunhar, servir, ajudar aquele que você não gosta. Pregar, servir, ajudar aquele que você foi criado para não querer estar junto. Os samaritanos eram inimigos dos judeus num nível que eles se xingam até hoje. Um judeu é criado para odiar um samaritano e um samaritano é criado para odiar um judeu. Eu vim aqui para proclamar o evangelho para vocês, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, de evangelizar os que são os nossos parceiros sociais, nossos companheiros com quem a gente almoça, janta, vem para a igreja, para fazer isso com as pessoas que a gente ou não gosta, ou não conhece, ou não quer conhecer. Porque muitas vezes nós não queremos conhecer e nem pregar para todo mundo. Se eu disser que é para nós pregarmos o evangelho aqui, ou num outro lugar parecido com esse aqui, eu vou encontrar voluntários para ir, porque aqui ainda é muito cômodo. Sendo que Jesus não fez isso. Olha para quem Jesus foi pregar. Jesus pregou e cuidou, impediu que fosse morta uma mulher que foi pega em adultério. Era o escândalo, era o B.O. e o bafafá da época. Bafafá é muito velho, né? Eu me arrependi assim que eu disse. Que eu sei que isso vai vir contra mim, já já. Mas veja, aquilo era um escândalo, melhor, né? Aquilo era um escândalo, a mulher pega em adultério e Jesus vai cuidar dela. Jesus foi cuidar de uma mulher e foi curar uma mulher e decretar a salvação de uma mulher que não podia estar no meio da multidão porque ela estava com hemorragia, e uma mulher com hemorragia naquela época era declarada impura e não podia estar no meio de ninguém, e foi essa que Jesus foi cuidar. Jesus foi cuidar e andar e treinar e capacitar uma mulher de quem ele expulsou 7 demônios. Pensem, Jesus foi jantar na casa de um corrupto. Nas redes sociais da igreja brasileira, o que eu mais vejo é a gente reclamando, esculhambando dos políticos corruptos, porque eles existem, e são muitos. Então, na boca de todo mundo é fácil, sobretudo quando não está na frente deles, na rede social é muito fácil. Aí a gente fala do corrupto, o corrupto de estimação que for, de direita, de esquerda, do que for, é muito fácil a gente reclamar do corrupto. Pois Jesus foi jantar na casa deles. Teve um que estava numa árvore para ver Jesus. Jesus manda ele descer da árvore, eu vou jantar na sua casa. A história de Zaqueu que você conhece, ele era um corrupto, um publicano, roubava o dinheiro do povo, que era para dar um imposto para Roma, e ficava com a comissão e ficava rico.
roubando o seu próprio povo. Pois Jesus foi jantar na casa dele, porque Jesus ia além do que eu e você a gente costuma ir com as pessoas que a gente ama, e Jesus ia em quem ninguém queria ir. Nenhum religioso sério queria falar com uma prostituta, com uma mulher pega em adultério, com uma endemoniada ou com um corrupto. E Jesus foi a todos esses. Eita, eu vi um amém, um glória a Deus. Até o fim do sermão eu vou ouvir mais alguns, Deus permitindo. Mas a gente vai devagarzinho. E não pense que foi fácil para Jesus não, viu? Porque nós somos a gente, Jesus era diferente. Não, não. A Bíblia diz que a gente vai fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Isso é o que a Bíblia diz. Jesus, ele sofreu muitas críticas. Jesus foi chamado de glutão, porque comia com os pecadores. Jesus foi chamado de beberrão, porque estava num lugar onde tomava-se vinho. Jesus foi chamado de endemoniado, acreditem se quiser. E teve um xingamento contra Jesus, que quem fez achou que estava xingando, mas não era um xingamento, porque era a maior verdade. Jesus foi chamado de amigo de pecadores, sendo que era exatamente isso que ele era, amigo de pecadores. Críticas a Jesus, porque Jesus estava disposto a amar, servir e evangelizar a quem ninguém estava disposto. Eu quero que a Catedral da Reconciliação esteja disposto a servir, amar e evangelizar a todas as pessoas. A quem a gente ama. Eita, que foi muito amém. Foi mais rápido do que eu imaginava. Eu acho que é porque é o quarto culto, né? Nos outros demorou mais um pouquinho para chegar esse amém. Mas amar, servir, cuidar, quem a gente ama. Quem a gente ama, mas não gosta, porque não é obrigado a gostar de todo mundo, a gente é obrigado a amar, mas não é obrigado a gostar. E quem a gente nem queria estar perto, quem a sociedade não enxerga. Existem homens e mulheres que a sociedade não enxerga, mas nós não somos qualquer um, nós somos os filhos de Deus. E Jesus enxerga, e a gente tem que enxergar essas pessoas. Os religiosos da época reclamavam, e os religiosos de hoje também reclamam. Quando a gente tem um concílio masculino e chega um homossexual ou um homoafetivo para fazer o concílio masculino, alguns narizes torcem, alguns olhos apertam, e eu recebo mensagens de WhatsApp reclamando. E isso é lugar para essas pessoas? E eu respondo, claro que é, não sei se é para você, porque eu sou meio bruto, eu não devia ser, mas eu sou. Claro que é. Claro que é, nós queremos pregar para todo mundo como que Jesus fez, mas a gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto, a gente não quer que algum tipo de pessoa esteja junto da gente, a gente quer esconder dos nossos filhos, a gente quer fugir da realidade. Se eu chegar numa reunião de discipulado, qualquer um dos discipulados, e uma pessoa estiver claramente perturbada psiquiatricamente, ou claramente endemoniada, nós ficamos incomodados e nós não queremos mais. Se aquela pessoa vier de novo, me diga que eu não quero nem ir. Por quê? Porque nós queremos o conforto, nós queremos só aquelas pessoas que é fácil amar. Nós não queremos amar aquelas pessoas que é mais difícil de amar, aquelas pessoas que nós não fomos criados para amar, mas a criação da velha criatura, porque a nova criatura, o Espírito que habita em nós, nos faz amar a todas as pessoas. Então eu oro para que a igreja cresça e amadureça, para que quando chegue alguém que você não goste, ou não queira, ou não tenha sido acostumado a amar, você tenha o coração de Jesus e comece a amar. Graças a Deus, eu estou achando que esse culto vai ser o melhor que tem, porque tem muito amém, glória a Deus. Olha, e um aleluia também, graças a Deus. Eu quero apresentar para vocês um ministério novo daqui da igreja. Me preparei para isso. E quero contar uma história. A história é de alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu conheci um pastor, amigo, que já esteve pregando aqui na Recon, já preguei na igreja dele várias vezes. Ele ontem esteve aqui correndo conosco na Recon. Pastor Thomas Souza, da igreja Rio. Um homem de Deus que eu amo muito. E Thomas começou a me mostrar um ministério, antes mesmo que a igreja Rio existisse, um ministério que ia para as ruas à noite, para os profissionais da noite. Eles queriam pregar para as prostitutas, para os homens trans, para homens, mulheres, não interessa a direção sexual que eles têm, mas os que trabalham na noite. E eles saem ainda, pregando o evangelho, acolhendo essas pessoas, convidando. E quando Thomas me disse isso, eu fiquei muito impactado. Disse, que coisa mais linda, era isso que Jesus faria se estivesse aqui encarnado, é isso que Jesus está fazendo na vida de vocês. Estou muito feliz, fiquei todo empolgado, mas não fiz nada, só fiquei na empolgação.
Aí depois eu fui pregar numa igreja em Paulista de Dom Adonias Ramos, bispo da nossa igreja em Paulista, Catedral do Calvário, nosso amigo. Fui pregar lá, e no dia que eu fui pregar lá, além do culto que eu ia pregar para os líderes, me lembro bem, além desse culto, estava tendo uma outra reunião na igreja. E eu sou um camarada meio curioso, disse: bispo, que reunião é aquela que está na igreja? Aí ele disse: depois eu te conto. Eu disse: não, conta agora que eu sou curioso. E eu não vou conseguir falar nada se eu não souber. E eu vi que era uma movimentação linda. Aí ele disse: Ivan, é o seguinte, enquanto a gente está aqui, está tendo um culto e pregando aqui, a gente está recebendo aqui os profissionais da noite, que a gente passa o fim de semana pregando, mas a gente não só vai pregar nas avenidas, nas ruas, onde eles estiverem, a gente traz eles aqui para a igreja e faz um jantar para eles. E eles estavam ali num jantar todo preparado pela igreja, coisa mais linda, e eles estavam na igreja, tendo uma refeição, falando e sendo ouvidos, e a minha vontade era largar o culto que tinham mandado eu pregar, porque eu queria estar na mesa servindo ali. Fiquei muitíssimo impactado, pedi a ajuda deles: se um dia você vai me ajudar. Fiquei impactado, voltei para casa mandando áudio para minha mulher e para várias pessoas, mas também não fiz nada, eu só fiz isso. Mas o Espírito Santo estava me incomodando muito, ele queria muito que a gente fizesse alguma coisa, porque logo depois eu vi uma entrevista dos missionários americanos aqui de Jaboatão dos Guararapes, em Candeias, Nick Billman e Rachel Billman, que eles têm uma ONG chamada Vila Betânia, aqui no Shores of Grace, e eu conheço eles estavam aqui vizinhos, eu já tinha inclusive feito alguma coisa com eles lá, na área de louvor e tudo, mas eu não conhecia bem a história, precisou eles irem para São Paulo para serem entrevistados e eu ver o testemunho deles. Eles são missionários aqui com um trabalho igual, de acolher. Eles recebem a vara da infância e do adolescente. Eles fizeram um acordo com a juíza da vara e disseram assim para a juíza: eu quero os piores casos, os casos que ninguém quer, eu quero. E a juíza manda para eles meninas novas, às vezes com 14 anos, 12, 13, 14 anos, que foram violentadas, que passaram por coisas que eu não quero nem dizer aqui publicamente, mas que você já deve estar imaginando, e que não tinham onde ficar, e eles recebem lá na Vila Betânia essas meninas e muitas outras que trabalhavam na noite por muito tempo, porque não tinham família, foram abandonadas, foram vendidas e escravizadas na indústria do sexo, e eles cuidam dessas meninas. E quando ele deu essa entrevista lá em São Paulo, eu de novo fiquei impactado, de novo fiquei impressionado, mas dessa vez eu resolvi fazer alguma coisa. E eu liguei para Cacau. Cacau é um líder muito querido aqui da igreja, lidera os semeadores. Eu disse: Cacau, meu amigo, vamos fazer alguma coisa. Eu vou ligar para Dom Adonias, porque é o da nossa igreja que eu tenho mais contato, e vou pedir que ele mande o pastor aqui para a gente fazer um semeadores, um debate, para pelo menos começar a debater esse assunto. Cacau trouxe o pastor Marlinho, e a gente teve aqui os semeadores, com a primeira vez tratando aqui na Recon com esse tema de evangelização de profissionais da noite, esse tipo de trabalho. Foi lindo aqui à noite, e eu estava achando que isso ia ser assim, muito lento, porque me acusam de ser agoniado demais e farei as coisas muito rápido. Aí eu estava todo trabalhado na tranquilidade, de ser no tempo de Deus, bem devagarzinho, vamos começar esse debate, mas o Espírito Santo estava querendo me atropelar já faz muito tempo, e em menos de uma semana depois dos semeadores, eu já estava na minha sala com líderes daqui da igreja dizendo assim: nós queremos pegar essa tocha, esse ministério a gente vai criar aqui na Recon. Olha, estou dizendo a tu, dê dinheiro, mas não me dê liberdade, viu? Eu pegar fogo aqui. Aí eu fui para a minha sala, conheci homens e mulheres aqui da igreja que disseram assim: nós ficamos impactados e nós estamos dizendo: eis-me aqui. Nós vamos para a rua, a gente quer ver quem a sociedade não quer ver, passa e não quer ver, passa e fecha o vidro para que o filho não veja, passa e faz de conta que não vê. Nós vamos ver, nós vamos pregar para esse povo, nós vamos abrir a igreja para esse povo vir aqui e vamos acolher eles aqui também. E eu fiquei muito feliz com esse negócio. Isso faz um ano, estou conversando com vocês hoje, mas isso faz um ano. Há um ano que esse grupo se reúne. E eles oraram, eles se prepararam, fizeram um curso de sexualidade à luz do Evangelho com David Heiker, que é um pastor lá de São Paulo, que esteve aqui na nossa igreja também. E eles fizeram muitas capacitações, fizeram parcerias, foram ver como é que a Rio faz, como é que a Shores of Grace faz, como é que a Catedral do Calvário faz. E então, de um tempo para cá, eles começaram a sair para a rua. E eles saem nas sextas-feiras alternadas. De 15 em 15 dias, eles saem e eles vão para os lugares, a Conselheira Guiar, Afogados, eu não sei mais onde é que tem, e eles vão lá pregar o Evangelho para homens e mulheres que ninguém quer ir falar, que ninguém quer ver, e é a coisa mais linda do mundo. E a gente já vê
muitos frutos desse ministério. Que frutos são esses, Ivan? Pessoas que nunca tinham sido escutadas na vida, hoje ganharam um ouvido. Nós somos os ouvidos que essas pessoas precisam ter para falar das tristezas, falar das dores, falar de passados duros que aconteceram. Que frutos são esses, Ivan? Nós falamos do amor de Deus, nós somos a luz de Deus para eles. Nós dizemos que, mesmo eles estando nas ruas com um passado difícil e um presente mais difícil ainda, Jesus ainda quer eles e o Pai bondoso ama eles. Nós queremos revelar o coração de um Pai bondoso, isso já está sendo feito. E alguns deles já largaram essa vida, alguns deles já fizeram transições de vida, largaram o pecado, outros estão num processo, a gente sabe que isso não é simples, não é fácil. No último concílio nós batizamos um querido que veio junto com esse ministério, que foi alcançado também por esse ministério. E eu quero tirar uma onda aqui, porque eu achei massa. O pastor Pablo ligou para mim. O pastor Pablo é o capelão do concílio. Vocês sabiam disso? Ninguém me disse isso. Não? Eu sou por Pablo. Girlei nem me disse. Girlei só disse assim, que massa, teve um batismo, que bom, fiquei feliz, louvei a Deus. Aí Pablo depois ligou para mim e fez, Ivan, eu fiz o meu primeiro batismo em espanhol. Aí eu disse, como é, Pablo? Aí ele fez, porque teve um cidadão lá, que o bicho era uruguaio, e ele está aqui no culto hoje. Aí eu disse, como é, Pablo? Ele fez, eu fui batizar o uruguaio, meu amigo. Aí eu languei aqui em el nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Foi massa. Olha aí, que coisa boa. O que importa é que nós, como embaixadores de Cristo, domingo eu estava às 8 horas da manhã lá em Aldeia, pregando essa palavra. Aqueles que saem do concílio recebem a palavra de agora, vocês são embaixadores de Cristo. Agora vocês saem daqui para amar o próximo, para revelar o amor do Pai para outras pessoas. E nossa missão é revelar o amor de Deus para essas pessoas e encontrar muitas mulheres de poço por aí. Mulheres de poço que estão nos desertos numa hora em que ninguém quer. Ela estava numa hora que ela sabia que não ia encontrar com ninguém. Nós precisamos ir para lugares em horas que as pessoas não querem ser encontradas, porque nós é que queremos encontrá-las. Nós queremos encontrar a mulher do poço no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Tem alguém na sua família que é uma mulher do poço, que se esconde de você, e você não pode deixar ela ser escondida. Você tem que ir revelar o amor de Deus para ela. Porque nosso papel é ser feito Jesus, ter o coração de Jesus e intencionalmente sair do nosso comum para encontrar mulheres como essa mulher do poço para revelar o amor do Pai para eles. Amém? Agora eu vou dizer um negócio que mexeu muito comigo. É que nesse meio termo de introduzir o Ministério ID aqui na igreja, acompanhar os meninos e estar com Thomas, que é quase um mentor nessa área para a gente, eu conversando com ele, eu disse, e aí, foi fácil? E ele disse, não, irmão, tem muita oposição. Os religiosos não querem, os religiosos preferem que a gente fique aqui no ar-condicionado, com uma banda boa, com um pastor que estudou, que tem uma linguagem bacana, que fala a mesma linguagem, que tem a mesma coisa, e a gente só recebe as pessoas aqui. O religioso não quer que a gente saia do nosso caminho para encontrar a mulher do poço de meio-dia no sol, no deserto. Não, eles não querem isso. E uma vez, uma pessoa chegou para ele e disse, pare com esse ministério. Não está vendo que isso não funciona? Não está vendo que a conta não vai bater nunca? Quanto tu gasta de dinheiro, de recurso, do teu tempo, de sair sexta-feira, meia-noite, 1 hora da manhã, e a equipe, para poder, tu ter que produto? Qual é o fruto desse ministério? Tu vai contar 1, 2, 3, 4 pessoas que é fruto do teu ministério? Igreja grande não se faz assim não. Vai ver episcopal como é que faz um concílio, faz um encontro de casais, faz um eu sou, faz uma realidade e a igreja enche. Era 2 cultos, virou 3 cultos, agora virou 4 cultos, a gente está plantando igreja no Pina, em Setúbal, em Porto de Galinha, agora eu vou para o Paiva, vou para onde for, e o cara disse, para com esse negócio de ir para a noite, para com esse negócio de ir para quem ninguém quer ver, porque isso não dá fruto. Se tu quer mais gente, se tu quer mais impacto, se tu quer mais engajamento, foto no Instagram e tudo mais, tu não tem que estar nesse ministério. Quais são os frutos desse ministério, pastor? E ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o irmão
e disse: irmão, eu tenho até fruto, eu tenho até histórias de gente que se transformaram e que receberam o amor de Deus, mas deixa eu te contar uma coisa. Cada pessoa que foi comigo numa sexta-feira para a rua, cada pessoa que saiu de casa para amar quem ninguém queria amar, essa pessoa, em cada sexta-feira, se tornou mais parecido com Jesus. Essa pessoa saiu daquele dia, daquela visita, ou de um dia que a pessoa teve aqui, mais parecida com Jesus. E esse fruto espiritual invisível de maturidade, meu amigo, isso não tem matemática que diga. Não tem estatística nem engajamento de Instagram que conte. E dele eu não vou abrir mão. E ele me disse isso, eu fiquei impactado. E depois que ele me disse isso, eu vi ele dizendo isso publicamente. Eu acho até que no aniversário de Péricles ele falou isso. Ou não foi, Péricles? Acho que foi. Porque me mandaram um vídeo de Thomas falando isso no teu aniversário. E eu fiquei muito impressionado com isso que Thomas disse. E eu quero dizer, há muito tempo que eu estou pronto para dizer a vocês a mesma coisa. Eu quero que vocês tenham um coração de Jesus. A nossa igreja já passou da hora, com 21 anos de idade enquanto comunidade, de a gente largar a superficialidade de um crescimento e ir para uma maturidade. Está na hora de nós buscarmos o coração de Jesus. E o coração de Jesus está naqueles lugares e com aquelas pessoas que a gente não quer estar, ou que a gente não foi treinado para querer estar. Quando você, que está aí, muito bem confortável na sua cadeira, num domingo de noite, depois de ter almoçado e se preparando para sair daqui e comer uma pizza, quando você que está aqui, porque já viu a final da Copa do Mundo, eu acho que o Chelsea ganhou, de 3-0, o que é um absurdo, mas aconteceu. Quando você sair do seu conforto, de vir para cá achando que a espiritualidade é só você vir cantar, ouvir uma música e entender que você faz parte da missão de Cristo no mundo, aí você vai dar um salto de maturidade espiritual. Amém? Essa mulher do poço encontrou com Jesus, um encontro. Ela conheceu, ela pregou um testemunho. A turma da vila dela teve um encontro com ela, ouviu ela falar e se interessou. Mas o versículo 42 é o maravilhoso. E eles diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, não é pelo que eu estou pregando aqui, não é pelo que qualquer pregador pregou no seu concílio, no seu encontro de jovens, de casais, em qualquer culto ou na internet que você assista. O salto de maturidade é quando nós podemos dizer o que esses samaritanos disseram. Agora não é mais pelo que você disse, agora nós vimos e ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Amém? Você está disposto a dar um passo, de ter uma experiência pessoal? Um passo de querer ouvir e ver a Cristo e não ficar apenas sentado ouvindo o que outra pessoa como eu está falando sobre Cristo? Amém? Deixa eu contar algumas histórias para você importantes antes de eu terminar essa mensagem. A primeira delas é a história de Nick Billman, esse cidadão que está aqui com a sua esposa no Shores of Grace. Ele esteve pregando aqui sábado. E quando ele pregou sábado, está lá no Spotify da Reconciliação, se você quiser ouvir, culto arco de sábado passado, ele disse algo que me impactou profundamente. Nós vivemos na era da informação. Nunca a gente teve tanta informação à disposição. Você não precisa nem vir para cá para ouvir um sermão. O culto presencial não tem necessariamente ou obrigatoriamente a ver com um sermão, porque você tem pregadores para o seu gosto, na internet, em português, em inglês, e inclusive em espanhol, para você ouvir como você quiser. Informação de estudo bíblico, informação de pregação, informação está aí e o que não vai faltar é isso. Mas nós não somos transformados pela informação. Nós precisamos ser formados no caráter de Cristo. E a formação não vem pela informação prioritariamente, ela pode vir depois, mas a nossa formação começa pela revelação. Cristo se revelou para aquela mulher, depois Cristo se revelou para aquela aldeia, e nas Escrituras Cristo se revela, e certamente Ele deve ter se revelado para você em algum momento, se não hoje é o dia da revelação para você, mas um dia Ele se revelou para mim, e o que transformou minha vida não foi um conhecimento de informação, mas foi a revelação de Deus como um Pai bondoso para mim, e eu descobri que eu não era órfão de um Pai espiritual, eu era filho do Deus Altíssimo, do Salvador do mundo. Ele era meu Pai amoroso e isso mudou a minha vida.
E ele pregou isso, eu fiquei muito impressionado. E ele lembra de um versículo de Paulo aos Romanos, que esse é o versículo que eu quero que você mais se apegue agora. Igor tirou onda semana passada que nunca mais eu tinha dito isso, e nunca mais eu disse, mas eu vou dizer agora. Tudo que eu falei até agora foi mais ou menos. Foi uma preparação para o que eu vou dizer agora. Se você for esquecer tudo que eu disse, esqueça o resto, mas lembre disso. Porque o que o Espírito Santo quer dizer a você é isso. Olha o que Paulo diz aos Romanos. A criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. A criação, os seus amigos, os seus familiares, aqueles que creem e os que não creem, todas as criaturas, as que vocês gostam, as que vocês não gostam, as que vocês veem, as que vocês fazem de contas que não veem, todas as pessoas aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu estou olhando para os filhos de Deus. A criação aguarda a sua manifestação. A criação aguarda que você saia da sua cadeira. A criação aguarda que você se levante para, como um filho de Deus, revelar o Pai para todos eles. E eles aguardam ardentemente. Isso é a coisa mais linda. Nós somos filhos e devemos gerar outros filhos. Existem muitas pessoas aqui hoje, órfãos espirituais. Tenho certeza absoluta de gente que está aqui, mas ainda não entendeu que tem um Pai bondoso, que tem prazer em nos abençoar, e ainda se relaciona com Deus como uma entidade que não é Pai, órfão espiritual. E fora daqui é só o que tem. E eles todos estão esperando que você se levante para revelar o amor do Pai, para que eles, de órfãos, virem filhos. Não é lindo isso? Isso é a coisa mais linda. E ele contou uma história, eu sei que eu estou repetindo o que vocês vão ouvir ele pregando, mas eu vou repetir mesmo, porque eu me impactei profundamente. Ele contou uma história linda. Ele tem uma filha, e um filho também, mas ele estava contando a história da filha, e ele estava na rua com uma profissional da noite, e essa filha dele estava evangelizando essa mulher na rua. E ele se aproximou, sem dizer que era pai da menina. Ele se aproximou e ele combinou que a menina ia evangelizar e ele ia ficar só do lado, intercedendo. E ele ficou intercedendo e a menina pregando. Sendo que aquela moça ouvia a menina falar, mas olhava para ele e chorava. E ela ouvia a menina falar e olhava para ele e chorava. E ele conta que ficou pensando, mas por que essa moça está olhando para mim? Quem está pregando é a minha filha. E ela nem sabe que ela é minha filha. Eu estou aqui só babando de orgulho de ver minha filha evangelizando. Estou aqui parado, porque ela está olhando para mim e porque ela está chorando. E esse tempo aconteceu, a moça evangelizava e a menina olhava para a moça e olhava para ele e chorava. Quando ela terminou de falar, a moça que estava sendo evangelizada virou para ele e disse, você é o pai dela, né? Você é um pai bondoso. E Nick Billman diz assim, a manifestação do filho fala do coração do pai. A sua manifestação como um filho onde você for, fala do coração do Pai, de um Pai que é bondoso. Não se esconda com vergonha, não se esconda dizendo que fez o último concílio e portanto não pode falar. Não se esconda dizendo que é gago porque Moisés era gago e Deus mandou ele falar. Não se esconda dizendo que você não tem coragem porque o Espírito Santo dá coragem a você para falar. Não se esconda, manifestem-se os filhos de Deus para que o coração do Pai bondoso seja revelado. Amém? Agora eu sei, igreja, não estou aqui iludido, que um sermão desse, para que a igreja amadureça e vá onde ninguém quer ir, eu sei que isso dói, porque crescer dói. Crescer pessoalmente dói, dor de crescimento, e espiritualmente também tem. Então a igreja vai doer. Eu sei que quando muitas dessas pessoas que a gente estiver evangelizando, e na terça-feira a gente estiver aumentando o número de pessoas aqui, profissionais da noite, gente diferente de você, gente que você nunca foi treinado para amar, nunca foi treinado para querer estar perto. Quando eles vierem, talvez alguém torça o nariz, alguém fique chateado, talvez eu receba algumas ligações dos meus pares,
bispos, pastores, líderes aqui da igreja que vão dizer: tem certeza que tu vai fazer isso? Tu acha que isso está certo? Porque eu sei que crescer dói. Eu sei que maturidade vai tirar uma energia, mas nós não estamos aqui sem orar e sem pensar muito no que a gente está fazendo, não. Nós estamos aqui certos de que esse é o salto de maturidade que a Catedral da Reconciliação e a Diocese do Litoral Sul de Pernambuco tem que dar para crescer enquanto igreja. E a gente vai aguentar o pau. O meu arcebispo Dom Paulo Garcia disse assim: prepara o lombo, o chumbo é grosso. E eu estou dizendo, disse a ele, estou dizendo a vocês, digo ao mundo espiritual todo: o meu lombo está preparado, o pau a gente vai aguentar, mas essa igreja vai crescer. Essa igreja vai amadurecer e nós vamos amar quem a gente quer amar, nós vamos amar quem a gente não quer amar, a gente vai amar quem a gente não foi treinado para amar, a gente vai amar, vai servir e vai receber aqui quem nunca imaginava que teria espaço aqui. E essa minha voz seja bem ouvida para quem está aqui e quem ouvir pela internet e pelas ruas ouçam. Os filhos que estiverem aí e que são órfãos, mas que vão descobrir que são filhos, tem lugar na mesa para você, na Catedral da Reconciliação. Que levantem-se os profetas, levantem-se os mestres, os pastores, os evangelistas, levantem-se os filhos, manifestem-se os filhos, porque a criação aguarda ardentemente a sua manifestação, para que o coração do Pai seja revelado, e a sociedade vai ser transformada quando o coração do Pai for revelado, um Pai bondoso. Você não é órfão, você é filho, e nós vamos sair daqui para dizer a todos os órfãos que o Pai os quer, eles podem ser filhos. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite aqui na igreja, Tu és um Pai bondoso, e nós queremos revelar o Teu coração. Queremos revelar o Teu coração aqui, queremos revelar o Teu coração nas ruas, nas esquinas, queremos revelar o Teu coração no encontro de jovens semana que vem, no Souza de Casais semana que vem, em qualquer coisa que a gente vai fazer, nós queremos revelar o Teu coração. Queremos encontrar órfãos onde eles estiverem para serem filhos. Senhor, traz os Teus filhos, porque esta casa vai ser aberta para os filhos. E a gente vai poder cantar que tem lugar na mesa para eles, todas as vezes que forem necessários. Nos faz crescer enquanto comunidade cristã, Senhor, ainda que doa, mas contigo nós podemos todas as coisas. Nós somos filhos, não somos órfãos. Bendito seja o Teu nome. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.